retorno e me abrigo em Buda, eu retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Oi pessoal, eu sou o Daiko, eu sou um monge Zen. Zen é a tradição do budismo japonês e a minha escola chama Sotoshu, Soto-Zen. É uma escola que foi fundada no século XIII por um mestre chamado Eihei Dogen, que foi um monge que viveu no Japão de 1200 a 1253. Então é uma tradição budista. O budismo tem várias escolas diferentes, mas essa escola é baseada especificamente na meditação, que se chama Zen, quer dizer meditar. E Zazen é o que eu ensino aqui todos os dias para você, quer dizer sentar em meditação. E é essa meditação que Buda praticava na Índia 2600 anos atrás. Então eu estou aqui todos os dias para ensinar um pouquinho para vocês sobre budismo, sobre a mente, sobre meditação, e no final eu dou um exercício prático, técnico, para mostrar para vocês como essa postura funciona, como a gente assume essa postura, que não é só uma pose, uma coisa meramente física, mas é uma atitude que a gente assume diante da vida. Então o coração da nossa prática é esse zazen, é esse sentar em meditação, sentar com a mente alerta, presente, atenta, para ter um olhar para dentro, que é justamente o nome do nosso programa, né? Chama Insight, onde Sight quer dizer visão e In para dentro. Então, quem olha para dentro, como dizia o Jung, desperta. E quem fica olhando para fora, olhando só para a superfície da vida, sonha, não acessa a realidade última, não acessa a verdade, fica vivendo nas suas interpretações, nas suas bitolas, nas suas opiniões, nas suas expectativas e não vê a vida como ela é, a vida sagrada, a vida preciosa. Então hoje eu vou contar para vocês um pouco do que é chamado de as 4 nobres verdades do budismo. Então a gente tem 4 verdades que são consideradas nobres porque são verdades universais, são verdades para todo mundo. E é o primeiro ensinamento de Buda, o primeiro ensinamento que ele deu depois que ele se tornou um Buda, um ser desperto, um ser com uma visão espiritual desenvolvida. Buda quer dizer aquele ou aquela que acordou, que despertou, então que teve um amadurecimento da consciência, que é capaz de acessar níveis de compreensão espiritual mais profundos do que as pessoas comuns. Então existe um caminho para isso. Existem inúmeras pessoas, inúmeros caminhos, inúmeras técnicas que propiciam esse desabrochar da consciência, mas no budismo o que a gente pratica, no Zen o que a gente enfatiza é a meditação. A gente acredita e confia e experimenta e vivencia que a prática intensiva da meditação e de retiros nos levam a ter acessos a níveis de consciência, de percepção, de sentimento mais profundos, mais sagrados, mais religiosos, mais espirituais, mais benéficos. E tudo isso através da meditação a gente chega lá. Não é o único caminho, mas é uma técnica que funciona, que tem sido transmitida há 3.000 anos e que hoje chega até mim para que eu possa passar para vocês. Então Buda era um príncipe que viveu na Índia e ele sai do seu castelo para ter uma vida espiritual. Primeiro ele vai encontrar uma pessoa doente, um cadáver pela rua, ele vai ver um idoso sendo maltratado numa feira, e para um príncipe mimado, que mal saía de casa, que só saía do castelo em grandes eventos, e o povo ficava esperando ele na rua com bandeirinhas e com carruagens e com grandes ofertas, ele não conhecia a vida, ele não sabia que a vida é dura, que a vida tem violência, que a vida tem doença. E vocês imaginam os níveis de pobreza e de doença na Índia de quase 3.000 anos atrás. Então esse príncipe sai do seu castelo, encontra tudo isso e fica muito comovido, fica muito preocupado. Ele se impressiona muito com o nível de sofrimento que existe na vida humana, o nível de sofrimento que tem no mundo e o nível de sofrimento que pode infligir a ele. Então ele percebe que ele pode ficar doente, eventualmente vai ficar doente e morrer. Ele percebe que a vida tem começo, meio e fim. Ele percebe que ele vai morrer. E ele fica muito inquieto com isso. Qual o sentido de tudo isso? Será que tem um sentido? Então, para que eu vou ficar fazendo festa? Para que serve tudo isso? Essa vida de palácio, de corte, de conversas muito intelectuais? Será que isso leva para alguma coisa? Ambições desmedidas, relacionamentos furados? Será que tem um sentido nisso tudo? Se todos nós vamos ficar eventualmente doentes, vamos ter que lidar com perdas, vamos ter dificuldades e vamos morrer. Então, qual o caminho
para não sofrer tanto nesse mar de sofrimento que é da vida humana. Nascimento dói, velhice dói, morrer dói. Então ele entra num questionamento muito profundo, são questões que não silenciavam dentro dele. A gente diz, é como se tivesse com os cabelos queimando em chamas. Não dá para você falar, já já eu apago se meu cabelo está aqui pegando fogo, né? São coisas urgentes que ardem e que a gente precisa investigar. Muitas pessoas se distraem dessas questões. Acho que durante a adolescência, todos nós, em alguma fase, nos perguntamos, mas o que é a vida? O que é a morte? O que é a mente? O que eu estou fazendo aqui? Mas a gente se distrai, né, com as coisas da vida e acaba deixando essas questões de lado. Buda não deixou essas questões de lado, ele precisava encontrar uma resposta. Ele precisava encontrar um caminho que libertasse, que aliviasse todo esse sofrimento. Então é essa a sua procura, essa a sua busca, e é isso que faz ele sair da vida do palácio e entrar nas matas, adentrar uma vida espiritual. E aí por isso também que os monges budistas raspam a cabeça, porque na Índia as castas eram definidas, as castas sociais eram identificadas pelo penteado, pelo corte e a maneira de usar os cabelos. E como ele era um príncipe guerreiro, dizem que ele tinha um rabo de cavalo aqui no topo da testa, e se ele saísse assim, ele seria identificado como tal. Então ele raspa a sua cabeça, que é o sentido de dizer, eu não pertenço mais a essas discriminações, a essas classes sociais, a essas famílias segregadas, sectárias. Agora eu saio da minha família individual e entro na família humana. Então esse é o simbólico de raspar a cabeça, né? E além do mais, vocês imaginam que essas práticas de meditação, esses retiros eram feitos nas matas na Índia. Então cabelo atrai bicho, né? Piolho, gruda, coisas. Então era uma maneira também de se higienizar e também tem o sentido de se libertar um pouco da vaidade, dessa nossa construção da nossa identidade. Então ele raspa a sua cabeça, vai praticar yoga, faz regimes muito austeros, práticas muito severas de yoga. Então são horas por dia com um grupo de praticantes, fazendo jejuns, fazendo práticas muito difíceis. Quero dormir, não durmo, quero comer, não como. Tudo isso para ir treinando a mente, treinando o corpo, como se ao dominar o corpo você pudesse dominar a mente. E ele chega no nível do seu professor de yoga da época, e seu professor diz para ele, nossa, você está pronto. Só que dentro dele ele não sentia que ele estava pronto. Ele sentia ainda que tinha inquietações espirituais, existenciais, não resolvidas, mal resolvidas. Então ele vai fazer práticas ainda mais severas, de ficar dias sem tomar água, dias sem comer, comendo 1 grão de arroz por dia, ou 1 pinhão por dia. Então quero dormir, não durmo, tudo isso com essas que é chamado de austeridades, né? São coisas muito austeras, muito ascéticas, que a gente chama o ascetismo, que é uma coisa meio de você mortificar um pouco o corpo para buscar níveis de consciência mais profundos. Mais ou menos assim, vocês imaginam passar um dia inteiro com os ouvidos tampados, com um tampão nos ouvidos. Então eu passo 2 dias com os ouvidos tampados e de repente eu tiro esse tampão. Eu vou estar ouvindo com muito mais precisão, com muito mais detalhes, com muito mais agudeza. A nossa percepção vai se expandir pelo fato de eu ter suspendido um pouco, ter abstido um pouco desses sentidos. Então a ideia é essa, que a gente vai que ele, através dessas práticas ascéticas, que ele pudesse mortificar o corpo, negar o corpo para assumir, atingir, acessar níveis de consciência mais profundos. Só que aí o que acontece? Ele faz isso há muito tempo, e aí um dia ele vai se levantar, vai andar, tropeça e cai. Não consegue pegar as coisas, vai pegar uma pedra, está tremendo, não consegue segurar. Então ele vê que tudo isso, embora tenha seu valor, tem um certo conhecimento que ele tira disso, ele não está ficando exatamente mais sábio, nem mais iluminado, nem resolvendo suas questões internas. Mas ele está ficando mais fraco. Então, ele já está praticando há anos, há 6 anos já que ele tinha saído do seu castelo, fazendo coisas muito severas, muito difíceis, e ainda não tinha encontrado uma resposta. Até que finalmente ele se senta em meditação, em Zazen, que é isso que eu ensino aqui para vocês, e dizem que ele ficou 7 dias e 7 noites sentado nessa postura, sentado na postura de meditação.
E através dessa prática, desse processo, ele vai acessar o que é chamado de nirvana, que é a mente, a essência da consciência. É quando não existe mais eu e outro separado, eu e o mundo separado, mas nós fazemos uma coisa só, uma vida só, um sentimento de paz e tranquilidade. E a partir disso ele tem seu despertar espiritual, ele abre seu olho espiritual, tem a sua experiência mística, resolve suas questões, entende o que está fazendo aqui, do que se trata nascimento e morte, e depois ele atinge essa mente, esse estado de iluminação, que é chamado de satori, de nirvana, de despertar, de samadhi. Então ele acessa isso através dessa prática intensiva de meditação, e a frase que ele diz no seu despertar, depois de ter atravessado inúmeras camadas da própria mente, inúmeras tentações, tentações dos sentidos, tentações sensuais, e por último, o orgulho, uma voz que diz para ele, você é mais que os outros, você é melhor que os outros. Ele diz, não sou mais que os outros, não. Então ele põe a mão na terra e diz, a terra é minha testemunha, que eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, ao mesmo tempo, nós todos juntos somos o caminho iluminado. Ou seja, não tem um sagrado separado de mim, separado da vida, não tem algo acima, algo abaixo, mas tudo que existe simultaneamente é, desde já, sempre foi e sempre vai ser a manifestação desse sagrado. Então o sagrado não é uma coisa transcendente que está em algum outro plano espiritual, algum outro nível de realidade. Não, o sagrado é as coisas como elas são. É essa vida, do jeito que esta vida é a vida iluminada, é a vida Buda, é a vida sagrada. E tudo que existe, todos os seres, todos os acontecimentos, todas as sensações, todos os sentimentos, tudo que existe é manifestação desse sagrado. Então foi isso que ele percebeu e é isso que ele diz. Agora eu vou passar um recadinho para vocês e depois eu conto o que foi seu primeiro ensinamento depois desse despertar. Pessoal, vocês conhecem esse livro? Acabou de sair, chama Sobre o Amor e foi escrito pela minha professora, que é a Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, pelo pastor Henrique Vieira e pelo padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho bonito com os moradores de rua aqui de São Paulo. E os três escreveram esse livro juntos, quer dizer, em conjunto, cada um escreveu separado e depois eles compilaram, e cada um dando a visão de sua tradição espiritual sobre o amor. Então é uma joia, é muito lindo, muito sutil, muito delicado. Vocês podem encontrar no site do nosso templo, que é zendobrasil.org.br, tem a lojinha lá. E também gostaria de chamar vocês a mandarem suas perguntas, enviarem questões, dúvidas, questionamentos, qualquer coisa que vocês tiverem, envie aqui para nós, no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todos os dias, a partir da semana que vem, as suas questões aqui no Insight. Pessoal, então Buda se iluminou, ele ficou 7 dias, 7 noites sentado em Zazen, que é a meditação sentada, que eu vou ensinar para vocês, e tem seu despertar, ele atinge, acessa essa essência, o máximo da mente, da consciência humana, e diz que eu, a grande terra e todos os seres somos uma coisa só, e juntos, simultaneamente, somos a manifestação da iluminação, do sagrado, do caminho iluminado. E ele se sentiu muito bem, imagina, é a mente de Nirvana, né? Total paz, total tranquilidade, total compreensão, entendimento. Então ele se levanta desse assento de meditação, onde ele estava quase morrendo, né? Quando ele sentou para meditar, até que uma pastorinha vê ele, uma moça que estava passando, vê um monge muito fraquinho, só pele e osso, e dá um bolinho de arroz para ele, para que ele possa continuar a meditação chamada de Sujata. E se essa moça não tivesse passado por lá, provavelmente esse monge teria morrido e o budismo não teria chegado até nós. Então nós somos muito gratos a essa senhora, essa pastora chamada Sujata, que passou e deu um bolinho de arroz doce, de arroz com leite, para Buda poder ter seu processo de despertar. E depois ele vai ensinar as pessoas que estavam ali próximas a ele, que eram os discípulos, os praticantes de yoga e de jejum, que tinham dito que ele era fraco, porque ele tinha rompido o jejum quando ele comeu. Então eram pessoas que também estavam nessa procura, mas estavam nessas práticas de mortificação, de ascetismo, de austeridade, que Buda percebeu que não estava levando a grandes resultados. E essas pessoas tinham discriminado ele e dito, não, ele é fraco, ele não aguenta, ele é mimado, ele comeu, ele rompeu o jejum. Mas quando eles veem Buda andando depois da sua iluminação, eles percebem que ele estava andando diferente.
seus gestos estavam diferentes. E eles veem, alguma coisa aconteceu com ele, o que será que é? E Buda faz então o seu primeiro ensinamento, seu primeiro sermão para esses 5 renunciantes, yogis, praticantes, e é chamado as 4 nobres verdades, que é o primeiro ensinamento clássico, oficial, que ele faz depois de se tornar uma pessoa iluminada. Então, primeira verdade, ele vai ensinar que sofrimento existe. Lembra que a gente falou outra hora? A vida tem insatisfação, a vida tem doença, a vida tem perda, a gente tem problemas, quase que diariamente a gente tem que resolver problemas. Então, a primeira verdade é essa, é que a vida tem dukkha, que ele chama em sânscrito. Dukkha é uma roda que está girando, mas o eixo não está no centro. Então vocês imaginam uma roda que tem o eixo que não está no centro. O que vai acontecer? Ela vai cambalear, ela não vai fluir. Então ele chama que essa é a primeira verdade da vida, que a vida tem um desencaixe, a vida tem uma coisa que nos incomoda e que isso é natural, que isso faz parte, que é a primeira verdade da nossa vida. Viver dói, existem dificuldades, existem sofrimento, existe tristeza, mas não é só isso que existe, mas isso existe. Então reconhecer que não tem nada de errado com isso, que é natural, que todos nós sofremos, nós só não sofremos ao mesmo tempo. Então, essa primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade, ele vai falar, existem causas, sofrimento não acontece à toa. Tudo que existe tem causas, condições, efeitos. Então, o sofrimento existe porque há causas de sofrimento. Por exemplo, estar perto de quem eu não gosto, ou do que eu não gosto, ter que lidar com uma doença, às vezes doenças que não têm curas, estar longe daquilo que eu gosto, estar separado do que me faz bem. Culpa, raiva, inveja, ganância, ciúme, tudo isso são fontes de sofrimento, são causas de sofrimento. Então o sofrimento não acontece à toa, ele existe porque existem causas, e tem 2 causas principais. O apego, que é querer segurar alguma coisa de fixo e permanente, tanto apego a coisas materiais, apego a pessoas, apego a sensações, apego a posições, e apego a eu. Apego à ideia de um eu, apego a mim mesmo, apego a esse corpo, apego a essa identidade, apego à vida. E o contrário do apego é a aversão. Então o apego quer segurar tudo que eu acho bom para mim, e a aversão quer me afastar de tudo que é ruim. E essas são as 2 principais problemas da mente. Querer segurar coisas que não são fixas e querer se afastar de coisas que passam por nós meio que inevitavelmente. Essa segunda nobre verdade, existem causas e condições, nada existe por si só, tudo existe porque há outras coisas que permitem que algo se manifeste numa rede, numa teia que não tem um eu fixo. Então isso que ele vai perceber, existem causas, condições e existe um caminho para se libertar. Um caminho que sai disso tudo, que ele vai falar um caminho de 8 aspectos. É a memória correta de você se lembrar da verdade, é o pensamento correto de você pensar o que é verdadeiro, o que é adequado, a atitude correta, como que a gente se posiciona na vida, no mundo, a fala correta, as coisas que eu digo, eu falo para elevar ou para diminuir a mim, aos outros. Depois tem a sabedoria correta. A gente tem que saber o que é certo, o que é correto, o que é errado e viver de acordo. Depois tem a meditação correta. Então não é meditar de qualquer jeito, existe uma maneira de meditar que é adequada, que é correta para nos levar a esse estado de coração, de percepção, que é correto e que ele chama de nirvana. Nirvana é uma grande paz, uma paz total, que é acessível através de um meio de vida correto. Então, quando a gente combina todos esses 8 aspectos de viver, de ser uma pessoa correta, uma vida ética, mais a meditação, mais a reflexão, a gente é capaz de acessar essa mente enorme, essa mente grande, essa mente livre de nirvana. Então, é isso que eu ensino para vocês, a meditar. É um caminho essencial para desenvolver essa habilidade e é assim que a gente desperta. Pessoal, então, primeira coisa para meditar, que a gente chama de zazen, essa palavrinha za em japonês quer dizer sentar e zen quer dizer meditação. Então a gente pratica zazen, que é sentar em meditação. Então a gente não recomenda que vocês meditem deitados, porque pode adormecer, pode distrair.
Então a gente não quer relaxar, a gente quer despertar. Lembra que Buda, a palavra Buda quer dizer aquele ou aquela que acordou, que despertou. E quando a gente está desperto, a gente está atento, a gente não está adormecido. Então é uma postura para ficar atento, para treinar essa mente acesa, ligada, luminosa. Então, existe uma postura para isso. Primeiro, achar uma base estável. Pode ser numa cadeira, pode ser num banquinho, pode ser sentado com as pernas cruzadas, em lótus ou em semilótus, pode ser sobre os joelhos, mas tem que ser uma base estável, uma base que esteja firme no solo, que eu não fique balançando para lá e para cá. Então, às vezes é bom fazer no chão, colocar um forro no chão, um tapete, uma almofada, um zabuton, que é chamado em japonês. Mas não pode ser muito fofo para não ficar balançando, porque se eu tiver que ficar mantendo o equilíbrio o tempo inteiro, eu vou ficar preocupado com manter uma determinada postura com o corpo e não vou acessar níveis de percepção mais profundos, porque eu vou estar o tempo inteiro preocupado em ajustar a parte física, e a gente quer ir além disso, a gente quer entrar numa postura tal de equilíbrio que eu possa esquecer de mim mesmo, fazer aquilo que dizem, abandonar o meu corpo e a minha mente. Ai, que gostoso! Imagina silenciar um pouco a mente, entrar nesse espaço de pura paz, silêncio, nirvana, calma, gratidão, compaixão, sabedoria, é a melhor coisa do mundo, garanto para vocês. Então, achar uma base estável, depois a gente pode fazer um balanço com a coluna para achar o eixo físico da coluna. A coluna é feita de 33 vértebras, são ossinhos sobrepostos e dizem que é como uma pilha de pratos. Então, uma pilha de pratos, se você mexe um pouquinho embaixo, ela altera em cima, e se você entorta em cima, ela endireita embaixo, não é assim? Então, a nossa coluna é mais ou menos assim, ela tem uma curvatura natural, que é um S, né? Então, ela não fica reta assim como um cabo de vassoura, mas ela tem um movimento, mas dentro desse movimento existe um equilíbrio, existe um ponto que é adequado para cada corpo, para cada condição. Então, a gente quer encontrar esse equilíbrio físico, encaixar a nossa cabeça, que é a nossa cervical, a gente vai alongar a cervical e o queixo vai entrar um pouquinho aqui. Então, eu não fico com o nariz em pé, mas não, o queixo entra aqui e a cabeça entra no seu encaixe. Dizem que a cabeça pesa de 5 a 6 quilos. Imagina, é um saco de arroz, de açúcar que a gente carrega aqui nos músculos e nos ossinhos da cervical o dia inteiro. Então aqui a gente acumula muita tensão, né? Muita dor física nos nervos aqui. Então achar esse encaixe correto é muito importante. Existe um ponto adequado. Então a gente vai encaixar aqui, o queixo entra um pouco e sentir que tem um fio de prumo que puxa a minha cabeça, a minha cervical e a minha coluna, desde a base, alonga para o céu, alonga para cima. Então, estou crescendo. E depois a gente pode pôr as mãos nisso que é chamado de mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos. Então, existem várias posições de mãos. Por exemplo, essa é chamada de gachô. Tem gente que medita assim, assim. Aqui a gente ensina o que Buda meditava, que é o mudra cósmico. É chamado assim porque o cosmos inteiro, o universo inteiro está nas minhas mãos e eu também estou nas mãos do universo inteiro. Então, assumir essa postura é lembrar disso. Então, a mão direita vai vir aqui embaixo, no colo, pousada sobre o colo, e a mão esquerda vem em cima. Os dedos não se sobrepõem assim, eles vão pousados um em cima do outro. E os polegares vão se tocar levemente, a ponta dos dedos se toca levemente, isso aqui vai ser um termômetro de como está a minha prática. Se eu estiver muito relaxado, eu vou abrir e soltar, vou desmanchar a postura, e se eu estiver muito tenso, eu vou ficar apertando aqui. Então, se eu tenho uma folha entre os dedos, eu vou amassar essa folha. Então, existe um caminho do meio que é adequado para cada pessoa, para cada circunstância, um ponto de equilíbrio, um ponto médio, que é exatamente a questão principal do budismo, o caminho do meio. Então, eu vou acessar no meu corpo, com as minhas sensações, um ponto médio de equilíbrio, de encaixe e de tensão média. Eu não estou nem muito distraído, relaxado, mas também não estou nervoso, tenso, tentando ficar aqui presente o tempo inteiro. Não, existe um estado natural, um estado normal da consciência. E é esse estado que a gente quer acessar. Não é algo muito extraordinário, muito diferente, muito místico, esotérico, separado dos estados normais, mas é o meu estado pé no chão. O estado normal do ser humano, o estado como a marcha de um carro, existe um ponto neutro, né? Então tem a marcha que é para sair, tem a marcha que é para andar na estrada rápido, e tem uma marcha ré,
mas tem um ponto neutro, um ponto que a gente antigamente falava ponto morto, né? Que é um ponto médio, neutro. E é aqui que eu quero chegar, nessa neutralidade do meu ser assim como a água que é pura, a água que assume a forma do recipiente que a contém. Então, achar esse estado livre, disponível, natural, aberto, que a gente fala é a mente do não saber. Então, quando eu acesso, quando eu crio condições para o meu corpo entrar nesse estado de equilíbrio, naturalmente a minha mente vai entrar nesse estado de equilíbrio. Então, convido vocês a se sentarem nessa postura alguns minutinhos por dia, 2, 3, 5, 10. Coloca no despertador do celular, quem sabe você consiga 20, 30 minutos. Quem sabe você pode encontrar um grupo de prática de pessoas que pratiquem, sentem juntas e se estimulem mutuamente. Mas é muito importante esse insight, esse sentar com consciência para virar a luz da percepção para dentro, para ver quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, ter clareza, ter autoconhecimento. E a partir de conhecer melhor como a minha mente funciona, eu conheço melhor como a mente humana funciona e eu sou capaz de ver a realidade com mais clareza e de fazer escolhas mais adequadas com aquilo que é o meu propósito. Então nós sentamos assim para despertar a mente humana, para que eu possa despertar, para que você possa ter o despertar espiritual. E para isso a chave de ouro é a meditação. Então muito obrigado, pessoal. Estou aqui todos os dias para compartilhar com vocês um pouquinho dessa tradição e estimular vocês a ter esse insight, esse olhar para si mesmo, olhar para dentro.